Nós temos 4 estados com uma situação particularmente grave: Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Converso agora com o economista Renato Vilela. Hoje, qual a situação do endividamento dos estados brasileiros? A situação nos últimos 2, 3 anos ela piorou significativamente. A questão não é tanto o endividamento, a questão é que os estados hoje não têm como financiar as suas despesas. O endividamento apenas ele vem como talvez uma forma que se consiga para reduzir a pressão de gastos. Se você diminui o serviço da dívida, reduz a pressão de gastos sobre os estados e municípios e você consegue cumprir os compromissos normais. O problema hoje, a crise de estados e municípios no Brasil hoje se resume basicamente a crescimento de despesa, particularmente despesa corrente, particularmente despesa de pessoal, que tem crescido acima de qualquer dado, acima de qualquer número, principalmente dos valores da receita. Na sua opinião, é uma questão de gestão ou realmente há uma demanda maior por serviços públicos? Não é tanto a questão da demanda. O crescimento da demanda de serviço público ocorreu há quase 30 anos atrás, com a Constituição de 88, que gerou uma série de obrigações do poder público em relação aos cidadãos. Ela foi muito pródiga do ponto de vista de geração de direito para a sociedade em geral, sem olhar ou sem atentar para a questão das formas de financiamento. Hoje o que nós temos, basicamente, é o seguinte: é uma pressão de gastos extremamente grande e tivemos também uma recessão econômica, a maior recessão econômica que o Brasil já teve desde que se faz a conta do Produto Interno Bruto, que claramente refletiu na arrecadação tanto dos estados quanto do governo federal, e isso restringiu, estrangulou. Com a queda de receita e com os gastos sem poder ser reduzidos por motivos que a gente pode elaborar adiante, estrangulou todos os estados. Quais os estados ou municípios com a pior situação na federação? Olha, nós temos 4 estados com uma situação particularmente grave: Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nós temos estados que estão com problemas de financiamento, mas nada que não possa ser resolvido ao longo dos próximos anos, e particularmente se houver reversão na atividade econômica, como São Paulo, por exemplo, e outros estados mais ou menos intermediários, em que tem situações graves, tem pressões de gasto significativas, mas ainda não estão num estado tão grave quanto esses 4 que eu citei no início. Há alguns anos, quando a lei de responsabilidade fiscal entrou em vigor, realmente houve bastante fiscalização à imprensa, enfim, discutiu-se muito, né? A quantidade de gasto por quadro de servidores, enfim. O que aconteceu ao longo dos anos? Um menor rigor nessa lei? Por que chegamos a esse ponto? Olha, isso é uma impressão que até eu comentei um pouco mais cedo aqui sobre esse ponto. Há uma impressão, de um modo geral, de que a lei de responsabilidade perdeu a força. Isso não é verdade. A crise dos estados hoje, apesar de grave, ela, em boa parte, ela está minorada justamente porque existe a lei de responsabilidade fiscal. O problema é que nenhuma legislação ela resiste ao passar do tempo de forma imutável. A lei de responsabilidade fiscal ela necessitava de aperfeiçoamentos, como toda obra humana, ela não está terminada. O que aconteceu é que, a partir de 2013, não houve interesse nenhum em se aperfeiçoar a LRF. O que se procurava, inclusive, existe até por parte do governo, uma visão contrária à própria tese da responsabilidade fiscal. Então, ela passou muito tempo parada. Várias das questões então lá colocadas, como por exemplo, gasto do pessoal tem que ser um percentual não superior a 60% da receita, e outras, elas passaram a ser de alguma forma contornadas por contabilidade criativa e outros expedientes que estados, municípios, a própria União, em alguns casos, colocou. Então, você precisava efetivamente de uma discussão permanente para que nem tanto a lei, mas eventualmente alguns instrumentos que permitem que se cumpra essa lei sejam implantados no Brasil. E essa dinâmica não se estabeleceu.
Agora, a partir da crise subnacional, nós estamos vendo uma disposição muito maior para rediscutir e para aperfeiçoar a lei de responsabilidade fiscal. Na sua opinião, como essa questão deveria ser conduzida pelo atual governo? Olha, o governo está com um plano, vamos dizer assim, muito bom. Eu acho que o diagnóstico de que você precisa reforçar a lei, e o diagnóstico hoje é que não é suficiente você ter a lei, mas você tem que dar instrumentos ao gestor público para que a cumpra, é importante e esse diagnóstico está muito claro. Hoje nós vimos apresentações aqui que mostraram que o governo tem um plano, que esse plano é muito bom. O que cabe ao governo agora é divulgar, conversar com a população, conversar com a sociedade, conversar com os governadores, no sentido de mostrar que, olha, o plano é esse, o plano faz sentido, o plano vai dar certo, vamos apoiá-lo. O senhor acredita que deve entrar em vigor já no ano que vem? Vai depender da forma como isso for tratado no Congresso. Um dos pontos importantes, eu acho que vale a pena frisar, é a questão de você colocar um teto para o crescimento real do gasto primário. Isso é muito importante porque não só isso vai garantir a sustentabilidade da dívida pública brasileira nos próximos anos, como vai permitir que você gere recursos, reduza passivos e eventualmente possa retomar a capacidade de investimento. O brasileiro já paga muito imposto, né? Se o tanto que já é pago não é suficiente sequer para as despesas básicas de um Estado, realmente é muito complicado. Isso é verdade, é uma coisa que eu sempre falo, já há muito tempo que eu falo, o nosso problema é que a carga tributária é elevada, mas não é porque o governo gosta de arrecadar, é porque o gasto é muito grande. E o gasto, além de ser grande, ele cresce incessantemente. A carga tributária corre atrás do crescimento do gasto. O que acontece, de modo geral, é que as forças políticas mais vocais, elas focam a crítica na carga tributária. É muito fácil você chegar aí à televisão e falar assim, olha, o imposto está muito alto. As forças políticas, as forças empresariais, é muito fácil falar isso. É difícil você falar, olha, o salário mínimo está alto. É falar assim, olha, a gente joga dinheiro fora, precisa melhorar a qualidade do gasto. É muito difícil falar em, eventualmente, você cortar gastos, cortar investimentos, porque todo mundo é a favor de investimento, todo mundo é a favor de mais gasto social, todo mundo é a favor de aumentar o salário de funcionário, mas ninguém quer pagar mais imposto. Sr. Renato Vilela, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Luciene Miranda para a Ducascop TV.